Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos aos nossos minutos devocionais com a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Vamos dar continuidade hoje com o capítulo 2, versículos de 11 a 22. E veremos como o apóstolo Paulo segue falando ainda da obra da redenção, como temos visto até o momento. Dessa vez, ele vai focar na igreja, porque a redenção em Cristo Jesus faz com que todos os que são unidos a Ele se tornem um povo que é chamado de família de Deus ou mesmo de igreja de Jesus. E o versículo 11 diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, veja que há um destinatário bem específico, né? São gentios. Ou seja, a igreja em Éfeso tinha a maioria gentílica. Pode ser que um ou outro judeu estivesse no meio, sim, mas é a grande maioria. Você vê pelo destinatário. E o apóstolo Paulo, que está falando sobre a condição anterior e a condição posterior, ou seja, antes de conhecer a Cristo, antes de ser unido a Cristo, antes de realmente ser cristão, e depois quando acontece a conversão a partir da nova vida. Então, veja que ele aborda o antes e o depois. Nós vimos isso nos versículos anteriores, de 1 a 10. Ele fala da condição pessoal. Versículos de 1 a 10, ele aborda a salvação numa relação mais pessoal, o indivíduo. A obra do Senhor no indivíduo. E ele mostra como Deus, graciosamente, nos redimiu em Cristo Jesus. Uma relação com o indivíduo. Agora ele começa a se dirigir para essa relação com a igreja. E antes de conhecer a Cristo, ele diz que a condição do gentio era de incircunciso, ou seja, estavam fora da aliança, estavam longe. E ele mesmo explica no versículo 12 o que é isso. Estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Veja como é o olhar divino para aquele que está ainda sem Cristo. E observe que todos esses qualificadores, eles têm uma relação coletiva. Como eu falei, antes, até o versículo 10, ele aborda mais uma questão individual, a relação pessoal com Deus. Antes, sem Deus, depois, com Deus. Agora, veja que ele coloca essa relação dentro, né, da igreja. Né? Então, é o que ele chama de a comunidade de Israel. Então, veja como Deus olha para o mundo. O mundo está sem Cristo, separado da comunidade de Israel, que é a igreja. Observe que isso é importante. Veja que há uma continuidade. A igreja é vista como uma coisa só. Né? Não existe uma igreja do Antigo Testamento e uma igreja do Novo Testamento como coisas distintas. Né? Veja que nós veremos nesses versículos que a igreja tem uma continuidade de tal modo que os gentios que não faziam parte passam a fazer parte. Não são formadas duas igrejas. É a igreja que vinha caminhando, agora ela tem um acréscimo, ela tem um enriquecimento, né? Que vai acontecer em Cristo Jesus. Então, aí sim, período do Novo Testamento, há uma diferença, mas não uma separação. Há um enriquecimento, mas não uma divisão. Então, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Veja que
Por isso que quando males muito grandes sobrevêm a alguém que não tem esperança eterna, isso abala profundamente. Eu até gostaria de trazer essa aplicação, porque ela é importante, e temos visto na sociedade que é o mal psicossocial em que as pessoas se deparam com os problemas e outras coisas mais. Há questões interiores também, mas o ritmo da sociedade, os males relacionados à família e uma série de problemas que levam as pessoas normalmente à depressão e outros problemas dessa ordem. Veja que quando não há esperança, isso agrava. Porque se você tem muitos problemas na sua vida que derrubam você, mas você tem esperança, aquilo sustenta você. Então é muito importante a esperança graciosa do Senhor para até mesmo para a vida social. Né? Porque a condição do homem sem esperança, não tem mais o que fazer. Razão para muitas pessoas tirarem a vida, não tem mais o que fazer. Não tem mais esperança. Mas se você se agarrar a um fio de esperança, mas tudo se perdeu. Né? Inclusive, é um hino, né? Que bem atual em expressar isso, né? Expressar a necessidade da esperança e a implicação dela, como ela é relevante, né? Para a vida humana. O hino de Lutero, 155, Castelo Forte, quando ele diz assim: se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Observe, perdeu tudo, mas uma coisa não se perde, a esperança. O mundo está sem esperança. É uma aplicação que eu gostaria de fazer pela necessidade. Eu vi há uns dias que a estatística em relação ao suicídio é de aproximadamente 32 pessoas por dia só no Brasil, ou seja, menos de uma hora. Uma pessoa menos de uma hora. A cada, 40 minutos aproximadamente, uma pessoa se suicida no Brasil. A falta de esperança. Porque a pessoa vai a esse ponto porque ela não vê mais razão para continuar. Ela entende que o único meio é se livrar da dor, da angústia. Né? Então é muito importante ter esperança. Daí você vê como o cristianismo genuíno não está dentro de uma igreja local. Isso não resolve. E já dissemos isso diversas vezes, porque a Escritura fala que estar no meio de um grupo religioso não é sinônimo de salvação, não é sinônimo de comunhão com Deus. Mas uma vida genuinamente cristã, ela é importante até para a saúde humana, porque a esperança sustenta você. Olha, não tem mais nada, acabou-se tudo, tiraram tudo. Os cristãos, os mártires, né? Os apóstolos, eles perderam tudo. A perseguição, e ainda hoje há, né? Em países em que o cristianismo ele é proibido, ele é indesejado completamente, a perseguição é bem ferrenha e as pessoas perdem tudo. E se perdem tudo, então não tem por que continuar a vida, mas uma coisa, algo mantém elas firmes: a esperança. A relação com Deus, que é a razão da esperança, alimenta o propósito delas de continuar vivendo para a glória do Senhor e deixando que Deus decida o tempo de vida. Né? Então a esperança é muito importante. Então veja que antes de Cristo, sem Cristo, essa é a situação. Está longe, inclusive, do Senhor, sem Deus no mundo. Então está no mundo, criado por Deus, e inclusive dentro desse contexto terrível que nós vimos no capítulo 2, versículos iniciais, seguindo o curso do mundo maligno, do diabo e da própria carne, ou seja, está no mundo, mas sem Deus. Sem Deus. Deus criou, Deus inclusive sustenta, mantém o mundo, mas não tem uma relação com Deus. Sem Deus não tem uma relação com Deus, não tem comunhão com Deus. E está longe do Senhor. Por quê? Porque é um pecador e não foi unido
a Cristo Jesus, não tem a justiça de Cristo Jesus, então está sem Deus. Essa é a forma como ele olha para eles. Observe coisa interessante. Ele é bem prático nisso, né? Em sentido de como é a condição prática deles. Porque se você observar a questão da eleição que ele falou antes, quando ele disse assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, no versículo 4 do capítulo 1, ele poderia dizer assim, então Deus sempre esteve presente com essas pessoas. Mas a relação prática que ele coloca é, não, enquanto não tiver Cristo, está sem Deus nesse mundo. Não é interessante isso? Ou seja, a salvação é em Cristo mesmo. Não tem como ocorrer sem Cristo. Ele já disse isso, né, desde o princípio, e aqui veja como fica bem evidente. Mesmo aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo, sem Cristo, eles estão sem Deus no mundo. Porque é preciso estar em Cristo. Né? Em Cristo. Mas agora, em Cristo Jesus, então ele quer mostrar como a relação com Deus, e aí também vem a relação com a igreja, né? Como disse, agora ele aponta para uma questão mais coletiva. A relação com Deus, ela só se estabelece em Cristo. Sem Cristo não há relação com Deus. Mas por quê? Porque independente de escolha ou não escolha, sem Cristo não é possível o pecador ter um relacionamento verdadeiro, real com Deus. Não, como disse, não se trata de estar dentro de uma igreja. Não se trata de estar vivendo uma religião. Se trata de estar unido ao Filho de Deus, o justificador, que nos achega a Deus por meio da sua justiça. E por meio do Espírito Santo também, evidentemente, que aplica essa justiça à nossa vida. Então, é uma questão de relacionamento. Não é possível ninguém estar ou viver um relacionamento com Deus sem Cristo. Porque só Cristo, o legítimo Filho de Deus, pode nos achegar a Deus por sua justiça. Pois nenhum homem merece, é digno de estar na presença do Senhor. Então, agora em Cristo Jesus, então veja que muda. Veja o antes e o depois. Né? Ele apresenta isso mais de uma vez. O antes e depois. O antes vocês estavam longe da comunidade de Israel, ou longe do próprio Deus, né? Longe do povo do Senhor, portanto longe de uma vida com Deus. Vocês estavam longe. Mas agora algo mudou. Né? Em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, o fazer parte da Igreja do Senhor Jesus, ou seja, não uma denominação, tá? Tem que diferenciar. A denominação é uma organização, uma instituição que de fato é humana, né? Porque ela inclusive, muitas vezes tem um caráter político-religioso. Então, é uma instituição humana, por isso que ela é falha. A Igreja de Jesus são aqueles que verdadeiramente foram unidos a Ele. Mas como é que a gente vai saber? No último dia. Tanto que em Romanos, capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que a criação está esperando a revelação dos filhos de Deus. Quem são os verdadeiros filhos de Deus? Porque dentro da igreja visível, inclusive do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, saiu do Egito mais de 600 mil. Né? Então, quantos entraram na Terra Prometida? Então, não está dentro de um grupo religioso. A Igreja de Jesus, ele se refere à verdadeira Igreja de Jesus. Aqueles que verdadeiramente estão unidos a Ele. Que no último dia serão evidenciados. Né? Todo mundo verá. Esses pertenciam. Talvez você até diga assim, mas esse aqui eu achei que não. E aqui, mas esse eu achei que sim e não. Entende? Então, porque é a comunhão com Cristo de verdade. Não é fazer parte de uma denominação. É realmente ter sido unido a Cristo pela fé, uma legítima fé, uma verdadeira fé, inabalável, por sinal, que não importa o que aconteça, permanece firme até o fim. Então,
O mundo pode se acabar e vamos continuar olhando para Cristo, seguindo com Cristo. Então, essa é uma fé genuína, né? Então, fomos aproximados com Cristo. Por meio de Cristo, pelo sangue de Cristo. Significa pela justiça do Senhor Jesus. Sem a justiça, não é possível estar na presença do justo Deus. Entende? E a justiça aqui se mescla com a santidade, porque é ser santo, né? Ser justo se funde, até porque a justiça e retidão muitas vezes são sinônimos. A justiça não é só fazer o que é justo no sentido de uma causa justa, né? Mas a justiça é de viver aquilo que é reto, viver aquilo que é certo, né? E aí ela se assemelha, né, à santidade. Ou seja, Deus é santo e só quem pode estar na presença de Deus é quem também for santo. Só Jesus é santo, só Jesus pode estar na presença de Deus. Mas quando nos aproximamos de Cristo, nos unimos a Ele como se fôssemos um só, então nós desfrutamos também da presença de Deus, porque a justiça, ou seja, a santidade dele, nos é dada. Então nós desfrutamos do benefício em Cristo. Então o sangue de Cristo é a justiça de Cristo que nos torna justos diante de Deus, como se nós fôssemos santos também, como Ele é santo. Então podemos estar com Ele, né? Podemos, que ninguém mais pode, a não ser alguém que seja santo, né? Estar na presença do Senhor. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, o que tinha antes? Tinha antes era a comunidade de Israel, ou seja, Israel estava separado de todos os povos, né? E vivia exclusivamente, né, no meio desse mundo, como uma igreja visível, e os gentios não tinham acesso. Isso pensando em termos gerais. Porque se você disser assim, então nenhum gentio, não era assim. Porque nós temos Raabe, nós temos Ruth, nós temos Tamar, nós temos os gibeonitas. Então nós temos vários personagens, e até grupos inteiros, como os gibeonitas, um povo inteiro creu no Deus de Israel e quis fazer parte de Israel, mesmo como escravo, né? Preferiram ser escravos dentro do povo de Israel a estar fora, né? Por crerem no que o Deus de Israel era realmente Deus, né? E a gente vê isso em Josué. Então, vários gentios entraram no corpo, vários gentios creram e passaram a fazer parte de Israel. Então, não é que não havia gentio nenhum. Sim, na própria linhagem de Jesus, que inclusive já indica que a salvação alcançaria os gentios também, na linhagem de Jesus nós temos vários gentios. Só que em termos gerais, Deus separou Israel do mundo e o mundo estava lá perdido. Então estava Israel caminhando pelo mundo, né? Digamos assim, e o mundo ao redor perdido, sem esperança, vivendo sua idolatria, né? Cada um criando seus pedaços de pau e de pedra, adorando seus deuses, criação da própria imaginação, e perdido. E Israel no meio desse mundo. Então, em termos gerais, o que ele faz agora? Agora, os gentios são atraídos de forma abrangente, né? Por meio não mais de ritos, aí é quando ele diz, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, é uma referência específica aos rituais. Por que a gente pode dizer isso? Porque é o contexto. O contexto é a questão da circuncisão. Lembra o que ele diz aqui? Lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos na carne. Então, ele já disse o contexto. O contexto é ritual. Ele está se referindo aos ritos de Israel que separavam de todos os gentios, né? E ele aboliu. Em Cristo Jesus, eles não são mais necessários, porque a circuncisão apontava para Cristo.
A circuncisão apontava para Cristo porque era uma marca de que a semente daquele povo que vem de Abraão era uma semente santa, porque era a semente da qual viria o Filho de Deus. Né? Então veja que a linhagem de Jesus, nós temos os homens, né? Olha lá os homens, vários homens na linhagem de Jesus. Somente em Maria que não vamos ter um homem, porque Jesus é o Filho de Deus. Mas até chegar nela, um homem, outro homem, outro homem, outro homem, e mulheres foram concebendo de homens. Então, esses homens que tiveram filhos de suas esposas, eles foram circuncidados, de forma que a semente deles era uma semente santa, indicando que Deus tinha um plano de salvação pela semente deles. Ou seja, viria lá na frente alguém que viria salvar, o Messias, né, que foi prometido, que iria salvar e viria deles. Não seria de fora, seria dele. Também não desceria do céu de repente, né? Nasceria de fato deles mesmo. Então, cumpriu-se isso, não precisa mais. A circuncisão e os demais rituais de Israel se acabam porque todos eles apontam para Cristo. Ele diz que ele aboliu, já acabou mesmo. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Então, por que não praticamos? Porque não se deve, em hipótese alguma, se praticar mais os rituais do Antigo Testamento. Não são os mandamentos todos, porque, por exemplo, os 10 mandamentos, por exemplo, eles são mandamentos que, inclusive, a sociedade deve praticar até sem saber. Né? O apóstolo Paulo fala, né? Os gentios, sem ter os mandamentos, mas praticam. Por exemplo, não matarás. Qual a sociedade que não deve praticar esse mandamento? Né? Então, isso não foi abolido. Não, agora pode matar todo mundo. Não, lógico que não. Então, é evidente que os 10 mandamentos permanecem. Então, a lei moral permanece. E você tem, por exemplo, qual é o grande primeiro mandamento? Que resume, inclusive, os outros mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Deuteronômio 6,5. Então, observe que esse mandamento também não tem como ser abolido. Nós temos que amar a Deus ainda, né? Então, não é, todos os mandamentos do Antigo Testamento se acabaram. Não generalize. Vamos entender o contexto. O contexto é um ritual que ele menciona em cima, circuncisão. Então, o que foi abolido? Todos os rituais. Mas por que todos os rituais? Porque o Novo Testamento vai mostrando como cada um deles se cumpre em Cristo. Por exemplo, Páscoa, Cordeiro Pascual. Por que iríamos estar celebrando o Cordeiro Pascual se já veio o Cordeiro Pascual? Entende tudo? Aquele animal morto na Páscoa apontava para Cristo. E os demais sacrifícios também. Os holocaustos, os sacrifícios, as ofertas, apontavam para o sacrifício, a oferta, o holocausto de Cristo Jesus. Ele mesmo é a oferta, o sacrifício. Ele sintetiza todos os sacrifícios e ofertas que eram oferecidos figuradamente. Né? Hebreus vai explicar, ele diz que eram sombras de Cristo. Então veja que o Novo Testamento é claro em falar sobre o que acabou e o que não acabou. Na verdade, é mais o que acabou, né? Porque é uma coisa evidente. Você tem diversos mandamentos. E ele diz todos os que acabaram, ele não precisa dizer os que não acabaram, né? Fica o resto, tá? Então, uma vez que há uma indicação clara sobre tudo que acabou, o que acabou? Os rituais, todos os rituais, os sacrifícios, a circuncisão, as celebrações, elas se acabaram, porque elas apontavam para Cristo. Né? Até o Pentecoste mesmo, veja que o Pentecoste, ele apontava para a vinda do Espírito Santo, e se cumpriu. Né? O Espírito Santo veio no Pentecoste. Jesus morreu na Páscoa, ou seja, tudo se cumpriu. Então encerrou. Né? Então ele aboliu, não é mais para repetir isso aí. Tá? E ao abolir, todos então podem fazer parte, né, do Israel de Deus por meio de um só, Cristo Jesus. Ele aboliu tudo isso e uniu. Aí veja, ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Agora não há mais
uma separação entre judeus e gentios. E o apóstolo Paulo vai falar isso várias vezes. Na época, né, isso para eles era bem mais evidente. Ainda que para um judeu hoje seja ainda, né? Mas nós, todos os que não, vamos assim, todos os que não são judeus são gentios. E ele diz que havia uma divisão, eles não poderiam se misturar de jeito nenhum. Ele disse, não, agora não é mais assim. Porque em Cristo, observe que ele não está dizendo assim, agora abrimos as porteiras, pode fazer o que quiser. Não é isso. Observe que o tempo inteiro o foco é Cristo. O tempo inteiro o foco é Cristo. O tempo inteiro o foco é Cristo. Então, em Cristo, então a inimizade se acaba. O que ele quer dizer? Não precisa ser circuncidado, não precisa participar dos rituais judaicos, simplesmente se unido a Cristo, crer verdadeiramente em Cristo, ou seja, por meio do sangue de Cristo, então aqueles que são gentios passam a fazer parte da comunidade de Israel, ou seja, a igreja. Observe que a continuidade Antigo e Novo Testamento aparece aqui. Antigo Testamento, comunidade de Israel, Novo Testamento, que ele vai falar mais à frente, igreja. Igreja. Então, é uma coisa só. Na verdade, pode aparecer nomes diferentes, porque Israel vai aparecer no Antigo Testamento, Novo Testamento vai aparecer a igreja, mas é uma coisa só. Né? Eles foram unidos. Então, a igreja é uma coisa só. O mundo inteiro forma uma única igreja. Né? Como eu disse, não é denominação, né? Que é uma instituição, como eu disse, humana. Mas a igreja de Jesus é uma igreja universal, é uma igreja do mundo todo, uma igreja que tem a ver com tudo. Né? Por isso, inclusive, na época em que o cristianismo era de fato um só, se chamava de católico. Né? Não tem nada a ver mais com o catolicismo romano, porque aí se tornou também uma denominação. Observe que hoje são várias denominações, né? Então, mas não é mais. Mas de fato na época era católico, que significa universal, mundial, essa ideia de corpo, né? Um corpo só, porque de fato, inclusive o cristianismo era um corpo só, deixou de ser, né? Por todos os problemas que talvez você já saiba, a gente não vai entrar no assunto agora. Então, uma só igreja, né? E eu vejo que Cristo promoveu não só a nossa paz com Deus, mas a paz entre os homens. Inclusive fruto do Espírito, né? Qual o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz. Né? A paz unindo as pessoas em torno de uma pessoa. Né? Cristo é aquele que possibilita a união das pessoas, uma verdadeira união. Veja que líderes podem até juntar pessoas, mas normalmente alimentando os seus próprios pecados. Né? Líderes juntam pessoas para fazer guerras com outras pessoas. E homem algum consegue reunir as pessoas em torno da santidade de Deus, né? Só das virtudes. Né? Mas Cristo sim. Cristo nos une por meio do Espírito Santo, por meio da sua obra, dando-nos o Espírito Santo, para que as virtudes de Deus em nós sejam alimentadas. E nós somos unidos tanto como status, ou seja, pelo sangue de Cristo nos tornamos um só corpo, mas somos unidos também de modo prático, vivencial. Ou seja, nós queremos viver uma vida como nós temos em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, em que eles, tudo que tinham era comum, tinham prazer, né? Eles estavam juntos, comiam suas refeições com alegria, singeleza de coração e assim por diante. Ou seja, essa paz que Deus nos trouxe, podemos dizer que ela tem dois caráteres, um caráter pontual, um caráter contínuo, ou um caráter mais de status, né? Uma condição outorgada e uma vivência, ou seja, Cristo Jesus, em Cristo Jesus somos unidos porque somos transformados num só povo, unidos para ser a comunidade de Israel, a igreja do Senhor Jesus, mas também, por meio do agir do Espírito Santo,
nós somos quebrantados, né? E Deus opera nas nossas vidas para que nós possamos viver a beleza da vida, que é a vida em Cristo Jesus. Então veja que a vida do Senhor Jesus, a morte do Senhor Jesus, trouxe para os homens uma condição nova para a sociedade inteirinha. Toda a sociedade em Cristo muda, né? Muda tudo. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, encerrou-se, né, aquela divisão, aquela separação que havia entre judeus e gentios. Né? Encerrou-se aquilo dali. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Ou seja, Cristo, né, o Evangelho, ele anuncia para Israel que recebam os gentios e anuncia aos gentios que adentrem a Israel. Então, ele evangelizou paz a um e paz ao outro. Um recebe e o outro se aproxima para ser um só povo. Observe, o tempo inteiro, nesse texto, o tempo inteiro, igreja é algo único. Né? Antigo e Novo Testamento é uma coisa só. Não tem duas igrejas. Não é um plano A e um plano B. Não é uma igreja do Antigo Testamento e uma igreja do Novo Testamento. O tempo inteiro aqui é uma coisa só. Israel recebe, né, os gentios e ambos formam uma igreja só. Não há em nenhum momento uma separação. O contrário. Ele diz que ele derribou a parede de separação. Então, é estranho quando uma teologia quer construir uma separação entre Antigo e Novo Testamento como se houvessem duas igrejas. É muito estranho, porque é exatamente o oposto que Cristo fez. Cristo fez com que a igreja que vinha no Antigo Testamento, no Novo Testamento, continuasse, só que com um enriquecimento. Agora os gentios são chamados em Cristo Jesus a fazer parte. Então, não há uma parede de separação entre Antigo e Novo Testamento. Muito pelo contrário, há uma continuidade. Veja o tempo inteiro ele mostrando isso. Por quê? Por ele, ou seja, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Ou seja, tanto os judeus podem chamar Deus de Pai, quanto os gentios podem chamar Deus de Pai. E é por isso que aparece nas cartas de Paulo, ele dizendo que agora nós podemos dizer Abba Pai. Né? Quando ele diz que podemos dizer Abba Pai, ele não está dizendo que é, por exemplo, né, em Gálatas 4, versículo 6, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. Por que não deve ser interpretado como o pessoal coloca paizinho? Né? Não, a ideia não é simplesmente tornar mais carinhoso. O Abba Pai, no original, é hebraico e grego. Abba Pai é pai, pai. É duas vezes pai. Pai, pai. Aí, por que ele repetiu pai, pai? Um em hebraico e outro em grego. Bom, o apóstolo Paulo, em suas cartas em geral, ele está mostrando que tanto os judeus quanto os gentios, por meio de Cristo, se tornam um só povo e, portanto, tem Deus como Pai. O judeu que diz Abba e o gentil que diz Pater. Né? Que, no caso, o tradutor traduziu mesmo por Pai. Ele optou por botar Abba, Pai, para poder fazer essa separação. Senão ficaria muito estranho se colocasse Pai, Pai. Né? Não daria para entender o que ele quer dizer. Então, ambos, agora, por causa de Cristo Jesus, podem chamar Deus de Pai. O gentio não podia, mas agora pode chamar Deus de Pai. Então, isso porque o Espírito do Senhor realizou a obra, né, em nós. Então, veja que ele toca agora na questão da obra do Espírito Santo, que aplica, né, a obra de Cristo na nossa vida. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Está vendo?
O tempo inteiro, a ideia não é encerrou-se uma igreja, Antigo Testamento, e começou uma nova igreja, Novo Testamento. Nenhum momento. O tempo inteiro a ideia é que a igreja continua caminhando e agora pessoas que não estavam fazendo parte dela passaram a fazer parte dela. E a igreja, como eu disse, é a igreja de Jesus, não é uma denominação, não tem nada a ver. É a igreja pensando como o povo, verdadeiro povo de Deus. Né? Então, eles que eram estrangeiros, né, os gentios que eram estrangeiros, por meio de Cristo, por meio da fé em Cristo, por serem unidos a Cristo, se tornaram o quê? Concidadãos dos santos. Ele usa a linguagem como se ele dissesse assim, olha, vocês que eram gentios, exemplo, moabitas, amonitas, né, os assírios, sei lá, qualquer povo da época, né? Vocês agora são cidadãos de Israel. Essa seria a ideia. É como se os gentios, como a Ruth. Lembra que a Ruth, a moabita, ela quis ir a Israel, foram a Belém, com a sua sogra, Noemi. Ela foi para Israel e se tornou uma cidadã de Israel, porque ela disse, o seu Deus é o meu Deus. Então ela se tornou uma cidadã de Israel. E essa é a linguagem que ele está usando. Vocês, por crerem em Cristo, os gentios por terem se unido a Cristo, que inclusive é um judeu, então por terem se unido a Cristo, vocês são recebidos como cidadãos de Israel. Então veja que a igreja é ainda vista como Israel, que vai tomando uma forma mais ampla por causa dos gentios no meio. Então ele deixa de ser chamado apenas de Israel e começa a ser chamado de igreja, por causa, né, desse volume maior. Né? Agora são cristãos de todas as nações, né? De todas as línguas, de todos os povos. Né? Todas as etnias estão dentro do cristianismo. O cristianismo não tem xenofobia. É muito estranho, muito, muito, muito estranho, quando eu vejo cristãos xenofóbicos, que desprezam outras etnias, que menosprezam outras culturas, que tratam os outros como inferiores à sua cultura, às suas origens. Cristãos xenofóbicos. Xenofobia é completamente contrária ao cristianismo. O cristianismo ele tem esse caráter de unir os povos. Cristo une os povos. Né? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer o cristianismo ele é exclusivista. Isso é mentira, isso não é verdade. Porque a ideia de que Deus tem um povo seu é diferente da ideia de que esse povo ou deve ser tratado de forma diferente, ou deve ser entendido, né, corretamente, em relação a quem é esse povo. Esse povo é formado por gente de todos os povos. Portanto, o cristianismo tem um caráter inclusivista, só que a diferença dessa inclusão é que ela só pode se dar em Cristo. Então, o cristianismo, ele inclui pessoas do mundo inteiro. Está aqui, ele está dizendo. Vocês eram estrangeiros, agora são concidadãos. Se o cristianismo fosse exclusivista, no sentido étnico, se o cristianismo tivesse esse caráter exclusivista, afastando as pessoas dele, então, de forma alguma, os gentios entrariam. Então, ao contrário. O cristianismo, ele atrai as pessoas por meio de Cristo e a Cristo. Então, a grande questão é que não é uma religião. Qualquer um vem, qualquer jeito, e pode tudo e tal, tal, tal. Não é isso. Não é uma religião que aceita todo mundo. Não é isso. É a igreja de Cristo, que em Cristo todos podem fazer parte. É diferente. A grande diferença e o único caráter de exclusividade é o critério para fazer parte do cristianismo. O critério para fazer parte do cristianismo é Cristo. E sem Cristo não pode. Mesmo assim, na verdade, a igreja visível está cheia de joio, né? Então, mostrando que até mesmo assim se fura, né, o critério. Né? Mas, obviamente, na eternidade não. Né? Na eternidade, Cristo vai revelar quem são os verdadeiros cristãos. Então, mesmo que Deus tenha escolhido um povo para si, ele atrai gente de todos os povos. E o cristianismo, portanto, tem que preservar esse caráter. Né? Atrair as pessoas a Cristo e em Cristo. Só não pode ser diferente disso. Né?
Não há cristão sem Cristo. Em outras palavras. Então, os gentios foram atraídos, né, a Israel. E são chamados de cidadãos de Israel. Ele falou antes, né? Vocês estavam separados da comunidade de Israel. Agora são cidadãos de Israel. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus. E é interessante que aí ele usa, é o único lugar que ele faz isso, né? Ele usa realmente a expressão família de Deus. Né? A igreja é chamada de família de Deus. Bom, o Senhor Jesus disse, né? Quem é meu pai, minha mãe, ou meus irmãos? Ele falou, quem é minha família? Né? São os que creem, né? Então, ele usou essa linguagem e o apóstolo Paulo usa a expressão família de Deus. Então, a igreja, ela é a família de Deus. E essa família é composta por todos os que são unidos a Cristo. Né? E todos os que estão unidos a Cristo, portanto, têm um pai, um só pai. E lá na frente ele vai falar, né? Um corpo, um espírito, um pai e assim por diante. Então, todos têm o mesmo pai, é uma única família, estão unidos a Cristo. Então, portanto, observe que é sempre uma igreja única, não múltiplas igrejas. Porque ele está falando da igreja verdadeira, ele está falando de igreja, a igreja de Cristo, os que estão unidos realmente a Cristo. E aí ele continua dizendo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então veja que os apóstolos e os profetas colocaram o fundamento, é o Evangelho, que vem desde o Antigo Testamento. Veja que o Antigo Testamento já é uma pregação do Evangelho, como eu disse em outros momentos, mesmo que estranho aos que liam, né? As pessoas não conseguiam entender. Na verdade, como nós dissemos, nem anjos entendiam completamente. Né? O apóstolo Pedro fala que eles queriam entender. Demônios com certeza também não. E nem os homens. Ninguém conseguia entender a dimensão do que era o Evangelho, né? Realmente o que seria, né? Mas estava revelado. Os profetas receberam a revelação do Evangelho, tanto que Jesus mostra, como o Antigo Testamento aponta para ele, em toda a Escritura. Né? Então, eles deram o fundamento. O fundamento é a própria palavra de Deus. Então, o fundamento da igreja é a palavra de Deus. E veja que o apóstolo chama a igreja, falando a Timóteo, de coluna e baluarte da verdade. A palavra de Deus é o fundamento da igreja. E Cristo Jesus é a pedra angular. Então, aqui construindo agora um prédio. Né? Veja que ele usa várias figuras. A igreja tem várias figuras. Só aqui ele colocou o povo, né, que é a comunidade de Israel, família de Deus e edifício. Em um texto curto, ele citou 3 figuras da igreja. A igreja, 4 na verdade, né? Lembra que ele antes fala de um só corpo com Deus. Então ele chama a igreja de corpo, ele chama a igreja de povo de Deus, né? Comunidade de Israel, chama a igreja de família de Deus, chama a igreja de edifício. Então veja que a igreja tem várias figuras. E todas essas figuras apontam para a ideia de coletivo, né? Tudo reunido, tudo junto, tudo unido, né? E aí unido por Cristo Jesus, que é a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário edificado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, a igreja, que é esse edifício, né, é a habitação de Deus. E estamos, a igreja está sendo edificada pensando em que está sendo acrescido. Né? É como se tivesse está sendo colocado pedra após pedra de um templo. Né? O templo de Salomão, por exemplo, né? Que era uma referência, né, obviamente, a Cristo e à igreja. Né? Então, pedra sobre pedra está sendo colocado. Então, cada vez que a pessoa se converte, é como se uma pedra tivesse sido colocada na construção do templo. Então, a ideia é que o prédio, que é a igreja, está em edificação. A igreja não encerrou ainda. Como alguém que está construindo realmente um templo. Tá? Então, a igreja está em edificação. Tanto nós estamos sendo edificados no sentido de aperfeiçoados, né? Como se o material, né, estivesse sendo cada vez melhor, né? Estamos sendo aperfeiçoados, como alguém que coloca
pensando em hoje, né? Coloca o cimento e coloca depois uma massinha, depois vai colocar um revestimento e tal. Ou seja, aperfeiçoados, mas principalmente está sendo acrescido o número de pessoas, né? Então a igreja está sendo concluída. Então é interessante, né? Que ele diz que enquanto Jesus não volta, o templo está sendo construído. Quando Jesus voltar, ele terá terminado. É como se, na volta de Jesus, o último tijolo, vamos dizer assim, do edifício da igreja, pense no prédio, né? O último tijolo foi colocado. Pá. Colocou o último tijolo, a igreja está completa. E aí, como eu disse, não é a denominação, não é a igreja visível. Por que não? Porque ela é feita de joio e trigo. Ele está se referindo à igreja de verdade. A igreja que é somente os cristãos. Ou seja, dentro de uma igreja local, tem cristãos e não cristãos. Pessoas que estão lá por várias razões. Porque não tem o que fazer, às vezes. Então, pessoas podem estar dentro de uma igreja visível porque gostam da programação social. O pessoal é tão divertido aqui, vou ficar por aqui. Então, não é a denominação. É a igreja de Jesus. Só tem cristão. Então, a igreja, enquanto ela está sendo edificada, ou seja, ainda falta tijolo. Ainda falta tijolo, só que nenhum de nós sabe. Nenhum de nós sabe quantos tijolos ainda faltam. Quantas pedras ainda faltam. Mas Jesus sabe. Então a igreja ainda está sendo edificada. Né? Quando terminar o último tijolinho, é a volta de Jesus. Só que ninguém sabe qual é o último tijolinho, né? Então, a igreja está sendo edificada. Claro, nesse período estava sendo edificada em processo por causa do Novo Testamento, que ainda estava sendo concluído. Nós estamos sendo edificados porque ainda estamos em processo de santificação. Mas, como eu disse, o foco dele aqui é falar dessa união, o acréscimo de cristãos a cada dia. Né? Então, isso é a igreja de Jesus. E no dia da volta de Jesus, ela será manifesta para todo mundo. Eis a verdadeira igreja de Jesus. Esses são os verdadeiros cristãos. É a volta dele e o fim de todas as coisas, portanto. Né? E aí poderemos desfrutar eternamente da vida com ele. Né? Veja, só quando o último cristão aparecer, quando a última pedrinha for colocada, é que então o templo terá sido concluído. É que então, digamos assim, ele estará pronto para ser enchido com toda a glória de Deus. Né? Fazendo aqui uma referência ao templo de Salomão, que é a figura ponta para a igreja, verdadeira igreja em Cristo. Né? Então, quando o último pedrinha for colocada, aí Deus vai enchi-la plenamente. Só que para isso tem que ser totalmente transformada. Seremos incorruptíveis e, decorrente disso, imortais. E viveremos para sempre com Ele como uma igreja cheia da glória do Senhor. Então, até lá, vamos fazendo o quê? Evangelizando. A igreja precisa continuar pregando o Evangelho, sabendo que qualquer pessoa pode ser parte do corpo de Cristo, desde que realmente se una a Cristo. Ninguém sabe quem é e quem não é. Você pode dizer assim, tá, mas Deus tem as pessoas, mas nós não sabemos. Então, a evangelização tem que ter um caráter universal e indistinto, porque nós não sabemos quem vai se converter e quem não vai. Deus não faz acepção de pessoas. Significa o seguinte: pode ser um rico, pode ser um pobre, pode ser um alto, pode ser um baixo, pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser uma criança, pode ser um adulto. Ou seja, não tem distinção. Pode ser alguém oriental, pode ser alguém ocidental, pode ser alguém do norte, pode ser alguém do sul, pode ser de uma cultura A, pode ser de uma cultura B. Qualquer pessoa do mundo pode se tornar um cristão. Então não temos como tornar a evangelização exclusivista. A evangelização tem um caráter universal e inclusivista. Em que sentido? A evangelização está pronta, ou é uma demonstração que a igreja tem que estar pronta para receber qualquer um que Deus queira. Quem a gente não sabe. Vamos seguindo na evangelização. Vai pregando. A obra da conversão é a obra do Espírito de Deus, não é nossa. O papel da igreja é pregar o Evangelho. Fale de Cristo para qualquer pessoa. Nunca pense, mas aquela pessoa não tem cara de que vai se converter. Nunca julgue uma pessoa pela capa, ou nunca julgue uma pessoa antecipadamente, como se você pudesse determinar, ou definir, ou analisar quem
pode ser convertido por Deus ou não. Então isso não existe, tá? O cristão deve estar pronto para receber qualquer um que Deus converta. Deus converteu, agora é da comunidade de Israel, ou seja, igreja, corpo de Cristo, família de Deus, é parte do prédio da edificação, que é a igreja, né, o prédio que o Senhor Jesus está construindo, né, e vai concluir com certeza. Tá certo? Vamos fazer a obra, portanto. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Damos graças por tudo, te louvamos e bendecemos, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Nós te exaltamos, porque o Senhor é Deus e é o nosso Deus que graciosamente nos salvou. Nós agradecemos porque o Senhor foi até nós sem nós merecermos. E nós pedimos que nos ajude a cumprir a obra, que é a pregação da palavra, para que o teu nome seja glorificado e para que vidas sejam salvas também. Que o Senhor receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo, e tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.